Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. Voltando com Rendas e Babados, hoje entrevistando o nosso chatista, que dá o prazer de estar aqui, o Valdir Timóteo, que é um deficiente físico. Ele sofreu um acidente de automóvel, ficou paraplégico e está contando as suas experiências. E quando você saiu do hospital, depois de sei lá quanto tempo? Na verdade, Gallegos, eu não saí do hospital até hoje. Porque a partir do momento que uma pessoa passa a ter uma deficiência, ela tem que se tratar para o resto da vida. Sim, mas você chegou um momento, depois desse acidente, que você evidentemente foi se recuperando, melhorando, até o ponto de você poder ir para sua casa. Quanto tempo demorou isso? Eu fiquei praticamente 4 anos de luta, 4 para 5 anos. Eu fui sentar em uma cadeira de rodas depois de quase 5 anos. E você ficou hospitalizado esse tempo Não, todo? fiquei em casa, porque... Então, quanto tempo demorou para você... Quanto tempo você ficou no hospital? Fiquei até 2004, não no hospital. Saí do hospital, tive alta do hospital com 40 dias, né? É isso que eu queria saber, você ficou 40 2 dias? 2 meses, 60 dias. 60 dias. Aí fiquei 60 dias internado, aí fui para casa. Aí é que você vai chegar no ponto que eu queria. Você começa a encarar a realidade de um mundo que não foi feito para você. Isso, eu comecei a ficar em casa sem poder me virar na cama, ela que me virava, usando fralda, a minha esposa trocando meu cocô, jogando meu xixi, né? Totalmente ali, ela cuidando de mim. Uhum. Então, mesmo que você tenha uma situação boa, você não consegue se manter, porque você só tem gastos, e não consegue fazer um tratamento. Na época, em 2000, era muito mais difícil fazer um tratamento, porque você tinha que ter como ir e vir, se locomover, sair da sua casa para chegar em um centro de reabilitação. Então, para que eu pudesse começar a fazer um tratamento, eu pedi ajuda para direitos humanos, pedi ajuda para Ministério Público, pedi ajuda para assistência social da prefeitura, pedi ajuda para tudo quanto é Você brigou pessoa. Para conseguir aquilo que você precisava. Que seria um transporte para que eu pudesse fazer um tratamento de reabilitação, fisioterapia e poder sentar numa cadeira de rodas e não ficar jogado numa cama. A cadeira de rodas entrou quando na sua vida? A cadeira de rodas entrou na minha vida a partir de 2004, né? A partir de 2004 que eu consegui sentar em uma cadeira de rodas. E aí você sentiu uma melhora muito grande, porque você poderia pelo menos se locomover. Não, continuo sem conseguir me locomover. Não, mas você está se locomovendo com uma cadeira. Antes você não conseguia sair da cama. Não conseguia sair da cama. Agora você está aqui na UTV. Eu só consegui sair de cima da cama porque eu falei com a prefeita Marta Suplicy na época. Foi em 31 de maio de 2003, né? 31 de maio de 2003, ela foi dar uma entrevista no Sabadaço do programa Gilberto Barros, e eu, inconformado com a situação, falei, vou ligar, o programa é ao vivo, vou falar para a prefeita. Pô, que eu estou jogado aqui em cima da cama, não tenho um transporte para poder ir fazer um tratamento, né? E voltar para o convívio social. Tenho uma sobrinha também, que ela tem deficiência, nasceu com deficiência severa também não tinha transporte para poder fazer o tratamento dela. Aí falei com a prefeita Marta Suplicy ao vivo, né? O pessoal da Bandeirantes falou, xinga ela, fala um monte para ela, não sei o que lá, fala que no transporte mandaram eu descer a lenha nela, né? Eu não fiz isso, eu falei com ela educadamente, expliquei a situação em que nós estávamos vivendo, né? Que o Atende, que é um serviço que existe aqui na cidade de São Paulo, um transporte adaptado, não estava com as inscrições abertas, né? E a gente não conseguia nem se inscrever no serviço, e tinha mais de 1.700 pessoas na fila, só para se inscrever. Aí ela disse o quê? Ela fez o quê? Aí ela pegou, o que ela fez? Ela pegou e deu o transporte para mim e para minha sobrinha, que é chamado de viagens extras e eventuais, né? Aí eu peguei e falei, puxa vida, isso não é justo. Pô, eu pedi o transporte, mas o direito que eu tenho, que minha sobrinha tem, os outros também têm. Peraí, isso não é justo. Aí peguei, fiz um pedido de providências e pedi para o meu filho protocolar no Ministério Público. Quantos anos tem teu filho? Meu filho hoje ele está com 22 anos, né?
23 anos. E meu filho na época tinha 15, né? Ele tinha 15 anos, pedi para ele lá fazer protocolar no Ministério Público que o direito ao transporte atende não era só do Valdir Timóteo e da Gabriela Cabeço Leite, e sim de todas as pessoas. Foi aí que você resolveu, vamos dizer assim, entrar nisso que você está fazendo hoje e ajudar os outros, quer dizer, batalhar para que todas as outras pessoas que tenham deficiência pudessem ser tratadas de uma maneira mais digna? Foi justamente por isso, porque eu fiquei esses 4 anos sofrendo em cima da cama, atrofiando, com dores, né, sofrendo aquela humilhação, né, porque para mim era humilhante minha esposa trocar o cocô, porque bosta de gente fede. É uma coisa horrível, você ficar ali, né, então para mim foi muito sofrido isso daí. Aí, a partir daí que eu consegui esse transporte, que a Marta Suplicy, na época, ela abriu essa exceção, porque o transporte para viagens, para consultas, exames médicos, existia esse direito e foi retirado em 6 de agosto de 2001, né? Então, quando ela me deu essa oportunidade, eu comecei a conversar com pessoas, conhecer mães de crianças com deficiência, pessoas com deficiência, e todo mundo vivendo aquele mesmo problema que eu vivia ali. O jovem está perguntando aqui como é que você, na verdade é um pouco adiantada essa pergunta, como é que vive essa tua organização, esse teu, eu não sei como chamar, esse movimento. O Movimento Inclusão Já. Movimento Inclusão Já. E, bom, vamos entrar no Movimento Inclusão Já, e quando você percebeu tudo isso, você resolveu fazer alguma coisa pelas pessoas, que eu acho incrível isso. E aí você criou esse Movimento Inclusão Já? Não é que eu resolvi fazer alguma coisa. Isso veio, as pessoas vinham, né, porque eu andava com a Constituição Federal na mão, eu ficava lendo a Constituição Federal, porque eu não me conformava de não poder chegar num tratamento de reabilitação. Então, eu ficava lendo a Constituição e vendo todo mundo sem direito ao transporte. Ali no artigo 227 e no 244 diz que todos os veículos de transporte público devem ser adaptados a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Só que aí fizeram uma lei aqui na cidade de São Paulo que obrigava a ter um ônibus adaptado por linha, que contrariava totalmente a Constituição. Além das nossas limitações físicas, ainda a gente tem que aguentar uma lei inconstitucional que a Câmara Municipal de São Paulo aprovou, entendeu? A Constituição fala todos os ônibus devem ser adaptados a fim de garantir acesso adequado. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou uma lei burra que... Inconstitucional. Não, inconstitucional, que protege os empresários de ônibus para não gastar com isso. Então, eu caí no inconformismo. Eu falei, isso não pode ficar assim. E isso foi resolvido ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não, porque a desculpa que eles tinham é que tinha que fazer a regulamentação da lei. Aí, após agora, no ano de 2000, aí o Fernando Henrique baixou a Lei 10.048, né? E 10.098, o presidente Lula sancionou o decreto 5.296, que é o que garante a lei que estabelece os critérios básicos e as normas técnicas de acessibilidade. Então... Você se tornou, pelo que eu entendi ontem no nosso papo, se tornou assim uma espécie de pedra no sapato dos vereadores da Câmara em relação a tudo que acontece e nessa falta de cumprimento, porque você não está pedindo nada especial. Você está pedindo que a Câmara dos Vereadores, que a Prefeitura de São Paulo, e que isso também para outras prefeituras, né, outras cidades, outros estados, que eles cumpram o que diz a lei, e não pedir alguma coisa que não existe ainda. Né? Pelo que eu entendi, as leis já existem, como tudo no Brasil. Está faltando que elas sejam cumpridas. Então, muita gente fala, tem que mudar a lei. Não tem que mudar a lei. Nós já temos leis o suficiente para que as coisas aconteçam. O problema é que nós temos muita demagogia dentro da própria política. Né? Eu fui no CDC do Burgo Paulista, na inauguração de um clube, onde o Gilberto Kassab foi lá fazer a inauguração desse CDC, que é o Instituto Cruyff, né?
que veio da Holanda para fazer uma quadra de futebol lá. Deixa eu só explicar uma coisa, porque aqui, por favor, o Cruyff foi um dos maiores jogadores de futebol da história do futebol, e ele jogou na seleção holandesa, que era chamada Laranja Mecânica, que foi uma das seleções que jogou o futebol mais bonito. Eu gosto sempre de explicar isso, senão as pessoas dizem, o que é o Instituto Cruyff? Então eu estou explicando o que foi o Cruyff. Pode continuar. Esse Instituto Cruyff, o que faz? Eles fundaram uma organização não governamental que ela desenvolve projetos sociais em todas as partes do mundo. E me chamaram para participar desse projeto do Burgo Paulista. Então eu falei, olha, para que eu participe do projeto, eu só participo caso os senhores acatem algumas imposições que eu vou colocar. Imposição. Eu não estou falando se der para colocar. Então, eu pedi que eles fizessem o quê? Que fizessem 2 banheiros acessíveis no clube, que fizessem um trocador, que fizessem rampas e que fizesse a instalação de brinquedos acessíveis e adaptados para crianças com deficiência. Então, os organizadores falaram, não, legal, Valdir, você foi muito bom conversar com você, nós vamos fazer isso sim, vamos buscar recurso e tal. Então, o CDC começou. Foi destinado uma emenda para esse CDC de R$200 mil pelo vereador Antônio Donato, né? Aí eu peguei essa emenda e vi as ordens de serviço. Dentro dessas ordens de serviço, não existia nada para acessibilidade. Nada que contemplasse as pessoas com deficiência. Aí vieram na inauguração, chegou no dia da inauguração, eu cheguei lá, os caras estavam colocando um lavatório no banheiro. O cimento tudo verde. Uma área que não era para impermeabilizar, impermeabilizada. Não tinha uma rampa de acesso. Né? Eu tenho vídeo, tenho tudo gravado. Né? Aí eu peguei, chamei o vereador Adolfo Quintas. Falei, vereador, hoje em dia, para ser expedido um alvará de funcionamento para qualquer estabelecimento comercial, a prefeitura só pode expedir esse alvará de funcionamento caso o estabelecimento esteja dentro das normas de acessibilidade, esteja dentro da lei. Aqui é um CDC que está sendo inaugurado, a prefeitura está inaugurando aqui esse CDC sem acessibilidade nenhuma. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tocou num assunto que eu acho interessante, que é o seguinte. Porque isso é uma coisa muito recente, você é mais um pioneiro aí nessa luta para ter acessibilidade, etc. Mas prédios muito antigos, por exemplo, tem prédio no centro da cidade que tem aquele elevador ainda agora deu Vanoso de novo, que tem aquela porta pantográfica. Isso. Porta pantográfica. Sanfona, né? Isso, chama-se, na verdade chama-se uma porta pantográfica. E aí, assim, como é que esses e tem um outro problema, que esses prédios são tombados, você não pode mexer um tijolo. Como é que faz? Como é que se resolve isso, Valdir? Olha, um tombamento, eu não sou advogado, não sou nada, se o Mena Barreto estivesse aqui no chat, ele até poderia explicar para a gente. Não está, não. Mas o que acontece? Nunca se pode colocar um bem físico acima da vida. A vida é o bem maior do ser humano, garantido na Constituição Federal. E se não der, em termos de espaço, etc., para colocar, como é que faz? Não, tem que dar. A engenharia está muito avançada, então eles têm por obrigação de promover a acessibilidade em todos os estabelecimentos. Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air.